Olá, eu sou o André Barcelos, evangelista na Casa do Senhor e congregante da Igreja Evangelho de Cristo aqui em Brasília. Seja bem-vindo ao nosso devocional de hoje, nosso café com fé, cheio de alegria e paz no coração. Hoje nós vamos continuar a leitura do segundo livro de Samuel, capítulos 18, 19 e 20, também o de Atos, capítulo 15. Hoje, segunda-feira, dia 7 de abril, graças a Deus. Nós estamos aí chegando na metade do ano, mas chegando também aí pelo menos um quarto da Bíblia já lida. Então, quem tem o propósito de ler a Bíblia toda com a gente dentro desse ano, nós estamos aí cumprindo com muito sucesso o nosso propósito. Vou trazer para vocês aqui uma frase do Billy Graham, em uma das suas pregações, em que ele disse assim: fuja do pecado. Se alguém disser para você que a vida é curta e precisa ser vivida, lembre essa pessoa que o fogo do inferno é eterno e precisa ser evitado. O que as pessoas às vezes não entendem é que sim, essa vida aqui é curta, e esses prazeres que essa vida curta oferece parecem muito bons, mas não servem para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Vivemos alguns prazeres aqui, vamos chamar de prazeres, mas que não é uma alegria eterna, é algo momentâneo, algo passageiro. E existem duas eternidades. Uma é no céu de glória, com Deus, aonde não haverá choro nem ranger de dentes, aonde não precisaremos nos preocupar com despesas, com dívidas, com aluguel, água, luz, IPTU, IPVA, licenciamento, enfim. Haverá um lugar onde estaremos com Deus vivendo uma eterna alegria, não momentânea, mas eterna. Por outro lado, existe outra eternidade, que é sem Deus. É para aqueles que rejeitaram a Deus, que não aceitaram o sacrifício de Jesus na cruz e que por causa disso estarão no inferno. E lá o sofrimento é eterno. A Bíblia diz que o fogo nunca apaga, o bicho nunca morre. E ali sim haverá choro e ranger de dentes e pessoas dizendo: eu era bom, eu era isso, eu era aquilo, mas infelizmente serão rejeitados. E eu não vou fazer uma pregação em cima disso, eu quero que você apenas faça uma reflexão, apenas uma reflexão. Nós não estamos proibidos de ser felizes no mundo, pelo contrário, Deus quer que sejamos felizes plenamente, mas temos que evitar o pecado, porque a alegria, o prazer que o pecado nos traz, nos conduz à perdição, a perdição que nos leva para o inferno, onde o fogo nunca apaga. Beleza? Outro dia a gente faz uma pregação sobre isso. Eu gostaria apenas que você refletisse sobre essa mensagem do Billy Graham, tá? Fuja do pecado. Se alguém te disser que a vida é curta e precisa ser vivida, lembre essa pessoa que o fogo do inferno é eterno e precisa ser evitado. Beleza? Vamos orar para iniciar o nosso devocional de hoje? Santo Deus eterno, Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa segunda-feira. Alguns estão saindo agora para ir trabalhar, eu mesmo daqui a pouco, após o devocional, estarei indo também. Mas que o Senhor abençoe o nosso dia, abrindo portas onde nem paredes existem, trazendo à existência as coisas que não são como se elas já fossem há muito tempo, fazendo com que o nosso dia seja próspero, tanto financeira, quanto emocional, quanto social e todas as áreas que for possível que o Senhor faça que seja próspero em nossas vidas. Repreenda todo mal, Senhor, seja doença, seja acidente, incidente, que o Senhor não permita que sejamos alcançados por nenhum mal. Aqueles que estão saindo de casa, os que estamos, possamos chegar ao nosso destino em paz, em segurança e, ao fim do dia, voltar para nossa casa e nossa família na mesma paz e segurança. Dá-nos a sabedoria do alto para compreender a Tua palavra e conhecer cada vez mais de Ti. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá então? Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 18. Davi passou em revista os soldados que estavam com ele e nomeou generais e capitães para liderá-los. Em seguida enviou em 3 grupos, um sob o comando de Joabe, outro sob o comando de Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, e outro sob o comando de Itai de Gate. O rei disse aos seus soldados: eu também vou com vocês. Os homens, porém, se opuseram. Não, o senhor não deve ir. Se tivermos de recuar ou fugir, ou mesmo se metade de nós morrer, para eles não fará diferença. O Senhor vale por 10.000 de nós. Por isso é melhor que fique na cidade e nos envie ajuda se for necessário.
Farei o que acharem melhor, disse o rei. Assim ficou junto ao portão da cidade, enquanto os soldados saíam marchando em grupos de 100 e de 1000. O rei deu a seguinte ordem a Joabe, Abisai e Itai: por minha causa, tratem o jovem Absalão com bondade. Todas as tropas ouviram o rei dar essa ordem aos seus comandantes. Então saíram para o campo e a batalha começou no bosque de Efraim. Os soldados israelitas foram derrotados pelos homens de Davi. Houve grande matança naquele dia, e 20.000 homens perderam a vida. A batalha se espalhou por toda a região e morreram mais homens no bosque do que os que foram mortos pela espada. Durante a batalha, Absalão deparou com alguns homens de Davi. Tentou fugir montado numa mula, mas ao passar debaixo de galhos espessos de uma grande árvore, ficou enroscado nelas pela cabeça. A mula continuou a correr e o deixou ali pendurado na árvore. Um dos soldados de Davi presenciou a cena e disse a Joabe: eu vi Absalão pendurado numa árvore. Você viu? Perguntou Joabe. E por que não o matou ali mesmo? Eu teria recompensado com 10 peças de prata e um cinturão de guerreiro. Mas o soldado respondeu a Joabe: eu não mataria o filho do rei nem por 1000 peças de prata. Todos nós ouvimos o rei dizer ao Senhor, a Abisai e a Itai: por minha causa poupem o jovem Absalão. E se eu tivesse traído o rei e matado seu filho, certamente ele ficaria sabendo, e o Senhor seria o primeiro a ficar contra mim. Não vou perder mais tempo discutindo com você, disse Joabe. Então pegou 3 dardos e atravessou com eles o peito de Absalão, quando ele ainda estava vivo, pendurado na árvore. Em seguida, 10 jovens escudeiros de Joabe cercaram Absalão e o mataram. Então Joabe tocou a trombeta e seus homens pararam de perseguir o exército de Israel. Atiraram o corpo de Absalão numa cova profunda no bosque e sobre ela colocaram um monte de pedras. E todos os israelitas fugiram para suas casas. Quando ainda estava vivo, Absalão havia construído para si um monumento no Vale do Rei, pois ele disse: não tenho filho para dar continuidade ao meu nome. Chamou-o de Monumento de Absalão, como é conhecido até hoje. Então Aimaas, filho de Zadok, disse: deixe-me ir correndo dar ao rei a boa notícia de que o Senhor o livrou de seus inimigos. Não, disse Joabe. Não será uma boa notícia para o rei saber que o filho dele morreu. Você pode servir de mensageiro em outra ocasião, mas não hoje. Então Joabe disse a um etíope: vá e conte ao rei o que você viu. O homem se curvou diante de Joabe e partiu correndo. Contudo, Aimaas, filho de Zadok, insistiu com Joabe: não importa o que aconteça, deixe-me ir também. Por que você quer ir, meu filho? Disse Joabe. Não haverá recompensa alguma pela notícia. Eu sei, mas deixe-me ir mesmo assim, implorou. Por fim, Joabe disse: está bem, pode ir. Então Aimaas pegou o caminho mais fácil pela planície e correu até Maanaim, à frente do etíope. Enquanto Davi estava entre os portões interno e externo da cidade, o guarda subiu até o terraço sobre a porta junto ao muro. Ao olhar dali, viu um homem correndo na direção deles. Gritou para avisar Davi e o rei respondeu: se está sozinho, traz boas notícias. Quando o mensageiro se aproximou, o guarda viu outro homem correndo na direção dele e avisou: outro homem se aproxima. E disse o rei: também traz boas notícias. O primeiro homem corre como Aimaas, filho de Zadok, disse o guarda. Ele é um homem bom e traz boas notícias, respondeu o rei. Então Aimaas gritou para o rei: tudo está bem. Curvou-se diante do rei com o rosto no chão e disse: louvado seja o Senhor seu Deus, que entregou os rebeldes que ousaram se levantar contra o meu senhor, o rei. E quanto a Absalão? Perguntou o rei. Ele está bem? Aimaas respondeu: quando Joabe me enviou havia grande confusão, mas não sei o que aconteceu. Espere aqui, disse o rei, e Aimaas ficou esperando ao lado. Então chegou o etíope e disse: tenho boas notícias para o meu senhor, o rei. Hoje o Senhor o livrou de todos que se rebelaram contra o rei.
E quanto ao jovem Absalão? Perguntou o rei. Ele está bem? O etíope respondeu: que todos os inimigos do meu senhor, o rei, e todos que se levantam para lhe fazer mal, tenham o mesmo destino daquele jovem. O rei ficou muito abalado. Foi para o quarto que ficava sobre o portão da cidade e começou a chorar. Andando de um lado para o outro, clamava: ah, meu filho Absalão! Meu filho Absalão! Quem me dera eu tivesse morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho, meu filho. Capítulo 19. Logo chegou a Joabe a notícia de que o rei chorava e lamentava a morte de Absalão. Quando o povo soube da grande tristeza do rei pela morte do seu filho, a alegria da vitória daquele dia se transformou em profundo pesar. Os soldados entraram na cidade sem chamar atenção, como se estivessem envergonhados e houvessem fugido da batalha. O rei cobriu o rosto com as mãos e continuou a chorar. Ah, meu filho Absalão! Ah, Absalão, meu filho, meu filho! Então Joabe foi até o quarto do rei e disse: hoje salvamos a sua vida e a vida dos filhos e das suas filhas, das suas esposas, das suas concubinas, e no entanto o Senhor age como desse modo e nos faz sentir envergonhados. Parece amar os que te odeiam e odiar os que te amam. Hoje deixou claro que todos os seus comandantes e soldados não significam nada para o Senhor. Pelo visto, se Absalão tivesse sobrevivido e todos nós tivéssemos morrido, o Senhor estaria satisfeito. Agora saia, vá parabenizar os soldados, pois eu juro pelo Senhor que se o rei não for, nenhum só deles permanecerá aqui esta noite. Isso seria pior que todo o mal que já lhe aconteceu na vida. Assim, o rei saiu e se sentou à entrada da cidade, e quando se espalhou a notícia de que o rei estava ali, todos foram vê-lo. Enquanto isso, os israelitas haviam fugido para suas casas. E em todas as tribos de Israel houve muita discussão. O povo dizia: o rei nos livrou dos nossos inimigos e nos libertou dos filisteus, mas teve que fugir por causa de Absalão. Fugir por causa de Absalão. Eu fiquei tão emocionado que eu bati na mesa aqui. Agora Absalão, a quem ungimos para reinar sobre nós, está morto. Não devemos demorar para trazer o rei Davi de volta. Então Davi enviou uma mensagem aos sacerdotes Zadok e Abiatar. Perguntem às autoridades de Judá: por que vocês demoram tanto para receber o rei de volta? Até eu já sei que todo Israel deseja a minha volta. Vocês são os meus parentes, a minha própria tribo, o meu povo, a minha raça. Então por que são os últimos a receber o rei de volta? E Davi pediu que dissessem a Amasa: você é meu parente, meu povo e minha raça. Que Deus me castigue severamente se ainda hoje, de hoje em diante, você não se tornar comandante do meu exército em lugar de Joabe. A mensagem de Davi convenceu todas as autoridades de Judá, e eles deram uma resposta unânime. Mandaram dizer ao rei: volte para nós e traga todos os que estão com o Senhor. Então o rei começou a viagem de volta para Jerusalém, e quando chegou ao rio Jordão, o povo de Judá foi a Gilgal para encontrar-se com ele e acompanhá-lo até o outro lado do rio. Simei, filho de Gerá, de Baurim, na terra de Benjamim, atravessou com os homens de Judá para dar boas-vindas ao rei Davi. Estavam com ele 1000 homens da tribo de Benjamim, incluindo Ziba, servo da casa de Saul, e os 15 filhos e 20 servos de Ziba. Desceram apressadamente ao Jordão para receber o rei. Atravessaram o rio para ajudar a família do rei a chegar à outra margem para fazer o que lhe solicitasse. Quando o rei estava prestes a atravessar o rio, Simei, filho de Gerá, curvou-se diante dele e suplicou: ó, meu senhor, o rei, por favor, perdoe-me. Esqueça as coisas terríveis que o seu servo disse quando o Senhor saiu de Jerusalém. Sei quanto pequei, por isso vim aqui hoje, a primeira pessoa em todo Israel a receber o meu senhor, o rei. Então Abisai, filho de Zeruia, disse: Simei deve ser morto, porque ele amaldiçoou o ungido do Senhor. Quem pediu a opinião de vocês, filho de Zeruia? Disse Davi. Por que agem como se fossem meus inimigos? Hoje não é dia de execuções, pois hoje eu voltei a ser rei em Israel. Então, virando-se para Simei, Davi prometeu: sua vida será poupada. Mefibosete, neto de Saul, veio para encontrar-se com o rei.
Desde que Davi havia saído de Jerusalém até o dia que voltou em segurança, Mefibosete não tinha lavado os pés e nem feito a barba, nem lavado suas roupas. Quando ele chegou a Jerusalém, o rei lhe perguntou: por que você não veio comigo, Mefibosete? Ele respondeu: ó, meu senhor, o rei, meu servo Ziba me enganou. Eu pedi que ele selasse o meu jumento para que eu pudesse acompanhar o rei, pois, como o senhor sabe, eu sou aleijado. Ele, no entanto, falou mal de mim e disse que eu havia me recusado a vir. Mas eu sei que o meu senhor, o rei, é como um anjo de Deus, portanto, faço o que lhe parecer melhor. Meus parentes e eu só podíamos esperar que o senhor mandasse nos matar. Contudo, o senhor me honrou ao me permitir que comesse a sua mesa. O que mais eu poderia pedir? Não precisa continuar se explicando, respondeu Davi. Resolvi que você e Ziba dividirão sua terra igualmente entre si. Dê tudo a ele, disse Mefibosete. Para mim, basta saber que o meu senhor, o rei, voltou para casa em segurança. Barzilai de Gileade havia descido de Rogelim para acompanhar o rei na travessia do Jordão. Era bastante idoso, já tinha 80 anos e era muito rico. Foi ele quem providenciou o alimento para o rei durante sua estada em Maanaim. O rei disse a Barzilai: venha comigo para Jerusalém e eu cuidarei de você. Barzilai, porém, respondeu: sou idoso demais para ir com o rei a Jerusalém. Eu tenho 80 anos, eu não consigo mais nem apreciar coisa alguma. A comida e a bebida já nem tem sabor, eu já não consigo ouvir a voz dos cantores. Eu seria apenas um peso para o meu senhor, o rei. Atravessar o Jordão com o rei é uma honra suficiente para mim. Depois, permita que eu volte para morrer em minha cidade, onde o meu pai e a minha mãe foram sepultados. Mas aqui está o seu servo, Quimã. Permita que ele vá com o meu senhor, o rei, e receba o que o senhor quiser lhe dar. Está bem, concordou o rei. Quimã virá comigo, e eu o ajudarei da maneira como você achar melhor, e farei por você qualquer coisa que me pedir. Assim todo o povo atravessou o Jordão com o rei. Depois que Davi abençoou Barzilai e o beijou, Barzilai voltou para casa. O rei atravessou para Gilgal, levando Quimã consigo, e todo o povo de Judá e metade do povo de Israel o acompanharam. Contudo, os homens de Israel vieram a queixar-se ao rei. Os homens de Judá se apropriaram do rei e não nos deram a honra de ajudar a levar o Senhor, a sua família e todos os seus acompanhantes até o outro lado do Jordão. Os homens de Judá argumentaram: o rei é nosso parente próximo, por que vocês estão irados? Não comemos à custa do rei, nem recebemos favor especial algum. Mas há 10 tribos em Israel, responderam os outros. Portanto, temos 10 vezes mais direito ao rei do que vocês. Que direito vocês têm de nos tratar com desprezo? Não fomos nós os primeiros a propor trazer o nosso rei de volta? A discussão continuou e os homens de Judá falaram com ainda mais rispidez com os de Israel. Capítulo 20. Estava ali por acaso um homem perverso chamado Seba, filho de Bicre, da tribo de Benjamim. Seba tocou a trombeta e começou a gritar: abaixo a dinastia de Davi! O filho de Jessé nada tem a nos oferecer. Vamos, homens de Israel, todos de volta para casa. Então todo o povo de Israel que estava ali abandonou Davi e seguiu Seba, filho de Bicre. O povo de Judá, porém, permaneceu com o rei e o acompanhou do rio Jordão até Jerusalém. Quando Davi chegou ao seu palácio, em Jerusalém, mandou confinar as 10 concubinas que haviam ficado ali. O rei lhes providenciou sustento, mas não teve relações com elas. Permaneceram como viúvas até o fim da vida. O rei disse a Amasa: reúna o exército de Judá e apresente-se aqui em 3 dias. Amasa saiu para convocar os soldados de Judá, mas levou mais tempo que o prazo definido pelo rei. Então Davi disse a Abisai: Seba, filho de Bicre, vai nos prejudicar mais do que Absalão. Leve minhas tropas e persiga-o antes que ele entre numa cidade fortificada, onde não possamos alcançá-lo. Os soldados de Joabe, junto com a guarda pessoal do rei e os guerreiros valentes, saíram de Jerusalém para perseguir Seba. Quando chegaram à grande rocha de Gibeon, Amasa foi ao encontro deles. Joabe vestia seu traje militar e levava um punhal preso ao cinto.
Quando deu um passo à frente para saudar Amasa, tirou o punhal da bainha. Como vai, meu primo? Disse Joabe, e o pegou pela barba com a mão direita como se fosse beijá-lo. Amasa não percebeu o punhal na mão esquerda dele e Joabe o feriu no estômago, de modo que as suas entranhas se derramaram no chão. Joabe não precisou feri-lo outra vez, pois Amasa morreu rapidamente. Joabe e seu irmão Abisai deixaram o corpo dele e continuaram a perseguir Seba. Um dos soldados de Joabe gritou: Se estiverem do lado de Joabe e Davi, venham e sigam Joabe. Amasa, porém, estava estendido numa poça de sangue no meio do caminho, e os soldados de Joabe viram que todos paravam para olhar. Então um dos soldados o arrastou para fora do caminho, até um campo, e cobriu com um manto. Com o corpo de Amasa fora do caminho, todos seguiram Joabe em perseguição a Seba, filho de Bicri. Enquanto isso, Seba passou por todas as tribos de Israel, e por fim chegou à cidade de Abel-Bet-Maaca. Todos os membros de seu clã, os Bicritas, se reuniram para lutar e o seguiram até a cidade. Quando os soldados de Joabe chegaram, cercaram Abel-Bet-Maaca, construíram uma rampa junto às fortificações da cidade e começaram a derrubar o muro. Então uma mulher sábia da cidade gritou: Ouçam! Digam a Joabe que se aproxime, pois eu desejo falar com ele. Quando Joabe se aproximou, a mulher perguntou: O senhor é Joabe? Sim, sou eu, respondeu ele. Então ela disse: Ouça sua serva com atenção. Estou ouvindo, disse ele. E a mulher continuou: Antigamente era costume dizer: se precisar resolver um discernimento, peça conselho na cidade de Abel. Somos pacíficos e fiéis em Israel, mas o Senhor está prestes a destruir uma cidade importante da nossa terra. Por que deseja destruir aquilo que pertence ao Senhor? De maneira nenhuma, respondeu Joabe. Eu não quero arruinar nem destruir a sua cidade. Não é essa a minha intenção. Eu quero apenas capturar um homem chamado Seba, filho de Bicri, da região montanhosa de Efraim, que se rebelou contra o rei Davi. Se vocês o entregarem para mim, deixarei a cidade em paz. Está bem, respondeu a mulher. Jogaremos a cabeça dele para você de cima do muro. Então a mulher levou o seu bom conselho até o povo. Eles cortaram a cabeça de Seba e jogaram para Joabe. Ele tocou a trombeta e os seus soldados se retiraram da cidade. Todos voltaram para suas casas e Joabe voltou para o rei em Jerusalém. Joabe era o comandante de todo o exército de Israel. Benaia, filho de Joiada, era o comandante da guarda pessoal do rei. Adonirão era encarregado daqueles que realizavam trabalhos forçados. Josafá, filho de Ailud, era historiador do reino. Seva, era o secretário da corte. Zadok e Abiatar eram sacerdotes. Eira, descendente de Jair, servia Davi como sacerdote. E agora vamos para Atos capítulo 15. Chegaram a Antioquia alguns homens da Judéia e começaram a ensinar aos irmãos: a menos que sejam circuncidados conforme exige a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Paulo e Barnabé discordaram deles e discutiram energicamente. Por fim, a igreja decidiu enviar Paulo e Barnabé a Jerusalém, acompanhados de alguns irmãos da Antioquia, para tratar dessa questão com os apóstolos e presbíteros. A igreja, portanto, enviou seus representantes a Jerusalém. No caminho, eles pararam na Fenícia e em Samaria para visitar os irmãos e contaram que os gentios também estavam sendo convertidos, o que muito alegrou a todos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e presbíteros e relataram tudo que Deus havia feito por meio deles. Contudo, alguns dos irmãos que pertenciam à seita dos fariseus se levantaram e disseram: é necessário que os convertidos gentios sejam circuncidados e guardem a lei de Moisés. Os apóstolos e presbíteros se reuniram para discutir a questão. Depois de uma longa discussão, Pedro se levantou e se dirigiu a eles dizendo: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu entre vocês para falar aos gentios a fim de que eles pudessem ouvir as boas novas e crer. Deus conhece o coração humano e confirmou que aceita os gentios
ao lhe dar o Espírito Santo, como deu a nós também. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, pois purificou o coração deles por meio da fé. Então por que agora vocês provocam a Deus, sobrecarregando os discípulos gentios com um jugo que nem nós e nem os nossos antepassados conseguimos suportar? Nós cremos que todos, nós e eles, somos salvos da mesma forma. É pela graça do Senhor Jesus. Todos ouviram em silêncio enquanto Barnabé e Paulo lhes relatavam os sinais e maravilhas que Deus havia realizado por meio deles entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago se levantou e disse: Irmãos, ouçam-me. Pedro lhes falou sobre como Deus visitou primeiramente os gentios para separar dentre eles um povo para si. E isso está em pleno acordo com o que disseram os profetas, porque está escrito assim: depois disso voltarei e restaurarei a tenda caída de Davi. Reconstruirei suas ruínas e a restaurarei para que o restante da humanidade busque o Senhor, incluindo os gentios, todos os que chamei para serem meus. O Senhor falou, aquele que tornou essas coisas conhecidas desde a eternidade. Portanto, eu considero que não devemos criar dificuldades para os gentios que se convertem a Deus. Pelo contrário, devemos escrever a eles dizendo-lhes que se abstenham dos alimentos oferecidos a ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue, pois essas leis de Moisés são pregadas todos os sábados nas sinagogas judaicas e em todas as cidades há muitas gerações. Então os apóstolos e presbíteros e toda a igreja de Jerusalém escolheram representantes e os enviaram a Antioquia, na Síria, junto com Paulo e Barnabé, para informar sobre essa decisão. Os homens escolhidos eram 2 líderes entre os irmãos, Judas, também chamado de Barsabás, e Silas. Esta foi a carta que eles levaram. Nós, os apóstolos e presbíteros e seus irmãos em Jerusalém, escrevemos essa carta aos irmãos gentios da Antioquia, Síria e Cilícia. Saudações. Soubemos que alguns homens que daqui saíram sem a nossa autorização têm perturbado e inquietado vocês com seu ensino. Portanto, depois de chegarmos a um consenso, resolvemos enviar-lhes alguns representantes com os nossos amados irmãos Barnabé e Paulo, que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos enviando Judas e Silas para confirmarem pessoalmente o que aqui escrevemos, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nenhum peso maior que estes poucos requisitos. Abstenham-se de comer alimentos oferecidos a ídolos, de consumir o sangue ou a carne de animais estrangulados e de praticar imoralidade sexual. Farão muito bem se evitarem essas coisas, que tudo lhes vá bem. Os mensageiros partiram de imediato para Antioquia, onde reuniram os irmãos e entregaram a carta. Houve grande alegria em toda a igreja no dia em que leram essa mensagem animadora. Então Judas e Silas, ambos profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Permaneceram ali algum tempo e depois os irmãos os enviaram em paz de volta à igreja de Jerusalém. Silas, porém, resolveu permanecer ali. Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia. Eles e muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor naquela cidade. Algum tempo depois, Paulo e Barnabé disseram. Paulo disse, na verdade, a Barnabé, tá? Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar cada uma das cidades aonde pregamos a palavra do Senhor, para que possamos ver se os irmãos estão indo bem. Barnabé queria levar João Marcos, mas Paulo se opôs, pois João Marcos tinha se separado deles na Panfilha, não prosseguindo com eles no trabalho. O desentendimento entre eles foi tão grave que os dois se separaram. Barnabé levou João Marcos e navegou para Chipre. Paulo escolheu Silas e partiu, e os irmãos o entregaram ao cuidado gracioso do Senhor. Então ele viajou por toda a Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas de lá. E aqui, meus queridos, nós chegamos ao final do nosso devocional de hoje. Eu peço a você, se você chegou até esses 29 minutos e meio de vídeo, coloca aqui no comentário concluído com sucesso. Eu louvo a Deus demais porque você parou esses minutos, 30 minutos do seu tempo, da sua vida, para meditar na palavra do Senhor. Olha, eu vou te dizer assim, eu não vou dizer que Deus promete coisas por bobeira não, porque esse negócio de que Deus não faz moedas de troca, sabe? Deus não precisa, na verdade somos nós que precisamos de Deus.
Mas eu vou te dizer com muita segurança, eu tenho certeza que esse tempo que você dedicou a Deus vai tornar o teu dia muito mais proveitoso do que se você tivesse começado a trabalhar muito antes. Quem disse isso foi inclusive Martim Lutero. Ele disse que se um dia prosperava muito mais depois de 1 hora de oração do que um dia sem oração. Assim é com a gente. Quando nós separamos o nosso tempo para Deus, separamos um pouco do nosso tempo para Deus, exclusivamente para Ele, o nosso dia prospera muito mais. Então eu tenho certeza que o seu dia vai ser uma bênção em nome de Jesus. Se você chegou até aqui, como eu disse, coloca aqui nos comentários concluído com sucesso. Não esqueça de deixar o seu like, seja ele um joinha, seja ele um coraçãozinho, e compartilhe esse vídeo. Joga no status do WhatsApp, copia o link, joga no grupo da família, no grupo da igreja, no grupo do trabalho, no grupo da faculdade, da escola. Joga nos grupos, me ajuda a divulgar a leitura bíblica, para que nós tenhamos aí um exército de leitores da palavra de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.